Olá, começando aqui com mais uma análise de partida, trabalhando na Siciliana Dragão. Então a gente vai analisar hoje uma partida lá dos primórdios, de 1877, entre dois grandes mestres, Gunsberg e Gottschall. Uma partida bem interessante e que eu acho que vocês vão gostar bastante. Então aqui a gente começa com E4. Então vou seguir aqui os lances da abertura. Uma coisa bem interessante da Siciliana Dragão é a atuação desse bispo aqui em toda a diagonal. É um bispo que ele tem uma atuação boa tanto ofensivamente quanto defensivamente, porque ele atua sobre todo o tabuleiro e bastante forte. E aqui, como o rei ele vai acabar rocando pequeno, essa estrutura vai ser muito boa defensivamente. Vai ser extremamente difícil atacar o rei preto aqui. Então seguimos com o bispo E3. O bispo aqui ele apoia o centro do branco, né? Porque aqui quando eu jogo o bispo G7 eu coloco uma certa pressão nesse cavalo. Então esse bispo, além de ficar centralizado, ter bastante influência no tabuleiro também, ele acaba apoiando aqui o centro. Então seguimos com D6, que é um lance que visa controlar um pouco o centro aqui, o controle na casa E5 principalmente, e liberar o bispo preto aqui para dominar mais casas no tabuleiro. A gente segue com o bispo E2. Bispo D7. Aqui também apoiando esse cavalo. Caso aqui tenha uma troca, o bispo vai passar a atuar também na outra grande diagonal. E ficando assim bastante forte também, assim como esse bispo. Então o branco fez roque. Na dragão atual esse lance é um pouco incomum. Hoje em dia aqui provavelmente a gente jogaria com dama D2, F3 e roque grande. Jogar com roque pequeno para os dias de hoje é um tanto incomum. Mas, ok. Então, roque pequeno. Cavalo F6. Dama D2. Aqui a ideia de dama D2 é criar uma bateria, essa união entre bispo e dama, para tentar trocar esse bispo por esse. Que nem eu tinha comentado, esse bispo ele ajuda muito na defesa do rei preto. Então, se eu consigo essa troca, eu enfraqueço muito a defesa do rei e para conseguir um ataque vencedor acaba sendo muito mais fácil. Então o preto fez o roque. Aqui jogou torre de AD1. Aumentando aqui a influência no centro, né? Torre C8. Aqui a torre preta já começa a ter uma influência boa nessa coluna. Começa a ter planos como o cavalo B4, por exemplo, focando aqui no ponto C7. Então o preto já começa a ter algumas ideias desse tipo.
Aqui esse lance tem uma ideia de tentar ganhar espaço e um dia pensando na possibilidade de jogar E5 e assim ir entrando no território do jogador das pretas e forçando as peças a jogarem cada vez mais para trás, enquanto as peças brancas, vão ter cada vez mais espaço. Cavalo G4. Aqui a ideia é tentar trocar esse cavalo por esse bispo, liberar a atuação desse bispo aqui, já que o cavalo estava na frente, né? E com isso ter a possibilidade de avançar aqui esses peões pretos e ganhar um pouco de espaço também. Essa que é a ideia do lance. Então, aqui acontecem as trocas, né? Bispo por G4, bispo por G4. E a torre vem aqui para casa E1. E o bispo recua para D7. Para, de novo, evitar essa troca aqui de cavalo por cavalo. E para permitir esse avanço futuro aqui. Cavalo de D2. Aqui a ideia é tentar exercer, evitar a troca dos cavalos, né? Dar suporte para o cavalo de C3, impedindo que essa torre aqui tenha mais atuação, uma vez que se esse cavalo ele é expulso ou sai da posição, a torre ela vai ter uma força bem mais direta. Então esse cavalo que acaba segurando toda a posição. Então com isso, se por acaso algum dia vem essa troca, eu simplesmente troco e mantenho a minha posição. Bispo de E8 aqui, que foi um lance errado para as pretas, porque elas perdem um tempo e acabam travando o jogo das pretas. Aqui esse bispo ele fica bem fraco, ele não tem a possibilidade de vir para cá porque o peão está atuando como barreira, né? E ele acaba atrasando o desenvolvimento. Aqui as torres estão desconectadas. O ideal seria jogar dama 5. E com isso eu acabo aqui auxiliando o avanço dos peões também. E colocando a minha dama numa casa um pouco mais ativa e que ela vai exercer um certo domínio aqui no tabuleiro. Então o ideal seria jogar com dama 5. Mas ok, bispo E8. Torre F3. Aqui tentando dobrar as torres e assim tentar forçar um avanço. Dama D7. E aqui a gente vê como é que o bispo ele ficou ruim, né? Ele praticamente não tem atuação nenhuma. E ele atrapalha até na conexão entre as torres. Então aqui novamente para vocês verem como que dama 5 seria mais eficiente ao invés de bispo na E8. O branco conseguiu dobrar as torres, então agora fica bem nítido a ideia desse lance aqui, desse avanço, que além de tentar criar uma debilidade aqui na estrutura do preto, também vai ativar o bispo aqui de E3. O preto joga com B5, aqui que é a ideia típica da posição, tentar avançar os peões
Só que a gente percebe que foi um pouco tarde. B3, a ideia de B3 é bem simples. Esse bispo, ele tem uma atuação aqui, e se eu tento sair com o cavalo, por exemplo, para capturar esse bispo, ou jogar aqui na casa centralizada D4, o peão está caindo. Então, se eu jogo B3, todos os peões estão em casas brancas, o bispo está em casas pretas, então o bispo não vai atacar mais nenhum peão aqui, e esse cavalo ele vai ter muito mais liberdade. Então a ideia de B3 é bem simples. Dama B7, aqui tentando fortalecer esse avanço, né, e fortalecer os peões aqui, mas que nem eu comentei um pouco tarde. Torre H3, pressionando aqui o peão de H7 e a estrutura do roque preto. Tentou aqui ganhar um certo espaço, mas o branco consegue colocar o cavalo numa casa bem centralizada. E aqui o E6, o cavalo está bem centralizado, eu tento expulsar o cavalo, seria um lance lógico. Só que aqui o branco tem esse lance F5, que é assim, ganhador, um lance bem forte, e que praticamente inviabiliza essa tomada de cavalo. E a gente vai ver o porquê. Aqui o jogador das pretas capturou. Só que agora eu tenho um ataque muito forte aqui no roque do preto com F6. Então, esse bispo que antes era muito forte, agora ele é muito fraco. Ele praticamente não tem casas para movimentar. E esse peão ele restringe e muito a possibilidade de jogo do bispo de G7. Então, uma das principais peças do preto agora é praticamente ineficiente. Bispo H8. E aqui o branco joga bispo D4, fortalecendo o apoio aqui no peão de F6 e liberando a dama, que agora está ameaçando essa linha de mate. E reparem que o preto não tem casas de fuga aqui, piorando a situação. Bispo na D7, tentando ameaçar a torre, né, que é uma das principais peças de ataque do branco. Só que como o branco tem muito tempo aqui, ele pode simplesmente sair do ataque e continua com a mesma ameaça. Aqui o preto tenta defender esse ataque, mas eu tenho torre por H5. Se captura, torre cheque, dama cheque, rei vem, dama cheque, cheque. Eu não tenho bispo G7 porque é checkmate. E esse rei aqui, torre vem e estou ameaçando mate. Praticamente indefensável. Praticamente não, indefensável. E aqui a linha que seguiu, que foi com o bispo G4, ameaçando a torre. Só que aqui eu tenho essa sequência de mate. Então essa foi a partida, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.